Nos coloquemos de pé para ouvirmos a palavra de Deus agora. Momento de nós nos alimentarmos com a palavra. Hoje nós seremos muito objetivos no estudo da palavra, mas não vamos deixar de nos alimentar com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor. Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. E nós estaremos lendo versículos 1, 2 e 3 apenas. Somente os 3 primeiros versículos do capítulo de número 2 da carta de Pedro. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Hoje eu vou falar sobre alguns passos importantes para o nosso crescimento espiritual. Vou repetir. Alguns passos importantes para o nosso crescimento espiritual. Vamos repetir juntos assim? Alguns passos. Não, eu falo, você repete. Alguns passos importantes para o nosso crescimento espiritual. Agora eu quero perguntar para você que veio aqui nesta noite: quantos aqui desejam crescer espiritualmente? Levante a mão para me conhecer. Então diga para alguém que está ao seu lado, diga, essa palavra é para você. Para quem quer crescer espiritualmente. O que eu preciso para crescer espiritualmente? Vamos para a palavra. 1 Pedro, capítulo de número 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, Cláudio, vamos fazer seu recebimento aqui em nome de Jesus. Irmãos, o tempo é muito pequeno e nós temos a Santa Ceia do Senhor, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que temos que fazer como pastor, que é alimentar o rebanho. E mesmo que seja de uma maneira muito objetiva, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. O apóstolo Pedro, ele no capítulo de número 2 da sua carta, ele vai dar ênfase ao processo de crescimento espiritual do crente. A preocupação de Pedro ao escrever a partir daqui é com o crescimento espiritual dos crentes. Eu não sei, você que está aqui me ouvindo, você que está no Facebook, nós precisamos entender que nós precisamos crescer na fé, crescer na presença de Deus, crescer em maturidade, crescer em experiências com Deus, crescer na comunhão com Deus. Tem muitos crentes, aqui não tem, para que ninguém fique triste, mas que estão raquíticos na fé, raquíticos espiritualmente falando. E hoje aqui nesta noite, Deus deseja nos orientar acerca do crescimento espiritual, porque o que Deus deseja da igreja é que a igreja cresça.
E quando eu falo cresça, eu não estou me referindo a número, eu estou falando em crescimento espiritual. Precisamos aprender a crescer espiritualmente falando. E a intenção de Pedro ao escrever o 2º capítulo é exatamente a preocupação com o crescimento da igreja. Eu quero crescer espiritualmente. Quem aqui quer crescer espiritualmente? Então a primeira coisa que Pedro diz para a igreja que quer crescer é que para eu crescer espiritualmente falando, eu vou ter que romper com algumas práticas. Vou começar aqui. Para eu crescer espiritualmente, não adianta ficar indo no monte, jejuando e falando em mistério. Não, para eu crescer eu preciso romper com algumas práticas. Se não romper com práticas, vai estar orando no monte e vai continuar menina na fé. Tem que romper com algumas práticas. Para crescer espiritualmente, Pedro começa exatamente com essa advertência, que eu tenho que deixar algumas atitudes, romper com algumas práticas. Alguém está me entendendo onde eu quero chegar? Diga glória a Deus. E o que eu tenho que romper? Com o que eu tenho que romper? Quais são as práticas que eu tenho que romper? Por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo assim, deixando. O termo deixando aí no original grego é retirando uma roupa suja e lançando longe. Eu não sei se alguém está entendendo. O termo grego deixando é tirar de sobre si uma roupa que está suja e lançar fora. Pedro está dizendo assim, tire de você aquilo que está sujo. Deixando. Está aí. Então para eu crescer, algumas coisas eu vou precisar buscar e outras eu vou precisar deixar. Vou repetir. Para eu crescer, espiritualmente falando, algumas coisas eu preciso deixar e outras coisas eu preciso buscar. Então, interessante que Pedro não começa com aquilo que eu tenho que buscar, mas Pedro começa com aquilo que eu tenho que deixar. Porque parece que para Deus mais importante não é buscar, é deixar. Aleluia. Eu não sei se tem alguém me entendendo. Se alguém está entendendo, dê glória a Deus aí. Começa não com buscar, mas com deixar. E o que eu tenho que deixar para eu crescer espiritualmente? Pedro vai dizer. Ele vai começar, parece que ele vai fazer um relatório, né? De coisas que nós precisamos deixar. Eu tenho que deixar, primeiro, Pedro diz assim, a malícia. É isso mesmo que está na sua Bíblia? Malícia e engano. Eu não sei se você percebeu, mas vamos ver o grupo das coisas que nós temos que deixar? Vamos ver no sentido coletivo, no sentido geral. Eu tenho que deixar o quê? Vamos lá. Malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Meu Deus, é muita coisa para deixar. E é interessante se você parar para pensar, e eu não vou dar um estudo sobre cada um deles, mas se você parar para pensar, todos esses têm relacionamento interpessoal. É de um com o outro, é o relacionamento entre crentes. E entre nós precisamos ter cuidado com alguns sentimentos que podem nos impedir de crescer. Então, para eu viver em comunhão com os meus irmãos, eu vou necessitar deixar alguns sentimentos e buscar alguma coisa de Deus para a minha vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu vou ter que aprender isso. Percebe que tudo que ele falou aqui, inveja, não, vamos lá, malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração, todos eles se relacionam no relacionamento interpessoal entre crentes. Então isso significa dizer, sabe o que, irmã Elielza? Que para eu crescer, eu tenho que aprender a me relacionar com você. Porque tem muita gente achando que para crescer espiritualmente, eu só preciso aprender a me relacionar com Deus. Não, para eu crescer espiritualmente, eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas.
Não, eu só preciso de Deus. Aí eu vou buscar Deus, porque para mim crescer espiritualmente, eu só preciso aprender a crescer com Deus. Não. Para você crescer, é por isso que tem muita gente raquítico. Por quê? Porque não sabe lidar com pessoas, não sabe se relacionar com pessoas, não sabe viver em comunhão. E para eu crescer espiritualmente, eu vou ter que aprender a conviver com pessoas. Porque a igreja é constituída de gente. E gente tem defeito. E eu vou ter que aprender a conviver com pessoas defeituosas como eu. Aleluia. A não ser que você seja perfeito. Se você é perfeito, você está no lugar errado. Porque a igreja é lugar de gente cheia de defeito, mas que vai morar no céu, porque o Senhor está consertando. Aleluia. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Se você é perfeito ou perfeita, você está no lugar errado. E por que eu tenho que aprender a me relacionar com pessoas cheias de defeitos? Porque você também é. Cheio de defeitos, cheia de defeitos. Então eu tenho que aprender, para mim crescer espiritualmente, eu vou precisar aprender a me relacionar com pessoas. E para me relacionar com pessoas, alguns sentimentos eu tenho que jogar fora. Senão não vou conseguir me relacionar com elas. E aí Pedro faz uma pequena lista. E ele vai mencionar algumas coisas que eu preciso lançar fora de mim, retirar de mim, ou buscar a ajuda de Deus para que essas coisas sejam removidas de mim. E aí Pedro começa dizendo assim: toda malícia e todo engano. Eu vou falar um pouquinho de forma bem sucinta, porque meu tempo é pequeno. Malícia e engano, ou maldade e dolo, depende da tua versão, é exatamente o desejo de causar mal no outro. É o espírito traiçoeiro. É usar meios questionáveis para obter vantagem, ocultando a verdadeira intenção. É duas caras. Minha irmã, essa minha irmã, mas na frente é uma coisa maravilhosa, e por trás está apunhalando, fala mal, diz que não vale nada. Enquanto esse sentimento reinar, não tem crescimento espiritual. Enquanto essa malícia, essa maldade reinar, crente não cresce, fica minguado. Quer crescer? Tira de sobre si a malícia, tira de sobre si o engano, seja verdadeiro. Oh, aleluia. Não tenha duas caras. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pare com esse negócio de na frente da pessoa ser uma pessoa e por trás você é outra. Isso não é coisa de quem quer morar no céu. Isso não é coisa de quem quer crescer espiritualmente. Mas quem quer crescer tem que lançar fora isso, porque isso é lá do mundo, lá do Egito. Mas nós não somos mais do Egito. Agora nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Malícia e engano não pode fazer parte de quem quer crescer. Tem outra coisa interessante: fingimento e inveja. Em outras versões, hipocrisia ou inveja. A hipocrisia seria ocultar a verdadeira intenção ou a sua verdadeira identidade. É fingir ser alguém que você não é. Isso pode ser aplicável no campo espiritual. Dentro da igreja, olha, mas é fogo puro, é bênção de Deus. Quem olha assim diz: nossa, que santidade. Mas em casa é essa santidade? No trabalho é essa santidade? Quando você sai da igreja, você continua com a mesma santidade, com o mesmo temor, com a mesma reverência, com a mesma linguagem? Ou a hipocrisia toma conta da tua vida e aqui dentro nós somos uma coisa e lá fora somos outra? Quem faz isso não cresce. Então eu quero lançar fora, me despojar disso. Senhor, eu quero ser o mesmo que eu sou aqui dentro, eu quero ser lá fora. O mesmo que eu sou aqui dentro, eu quero ser na minha casa. O mesmo que eu sou aqui no altar cantando ou pregando, eu quero ser dentro da minha casa. Eu não quero ter hipocrisia na minha vida, eu quero ser verdadeiro. Quem faz isso vai crescer. Mas quem conserva a hipocrisia, olha, aqui dentro é um linguajar maravilhoso, mas em casa o palavrão come solto, a boca cheia de palavras torpes. No trabalho
pornografia nos lábios, imoralidade na boca, mas aqui dentro, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso é hipocrisia. E Deus te vê aqui, e Deus te vê na tua casa, Deus te vê aqui e te vê no trabalho. Aí você não entende por que a glória de Deus vem, e Deus enche Deus enche outro, Deus renova. E tem gente que não sente nada, não contempla nada. Sabe por quê? Porque precisa lançar fora algumas coisas que está impedindo Deus de agir na tua vida. Mas nesta noite, é noite de jogar fora a roupa suja e se vestir de roupa nova. Quem levanta a mão e dá glória a Deus nessa noite? O diabo gosta de colocar roupa suja na gente. Não se veste com as roupas do inimigo, não. Os trapos de imundícia do maligno. Não se veste, não. O texto vai dizer: deixando todo engano e fingimentos. Fingimento, mentira, inveja. E ele diz também inveja. Inveja é o sentimento de querer aquilo que é do outro. Inveja é o sentimento de desejar aquilo que não te pertence. Inveja é a falta de contentamento e de gratidão por aquilo que Deus já te deu, mas ele não é grato por aquilo que Deus já te deu e ainda quer aquilo que Deus deu para o outro. Oh, aleluia. Pastor, que palavra é essa? Nascer a palavra que Deus mandou pregar. Então você vai recebendo e vai dando glória a Deus e vai tirando disso. De vez em quando o diabo vem com a roupinha da inveja e diz assim: deixa eu botar em você. Vai-te, Satanás, vai com a tua roupa de inveja para longe de mim. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Às vezes a gente olha para alguém e diz: alguém muito usado. Aí Satanás vem com a roupinha de inveja e a gente acaba querendo colocar aquela. Aí nós repreendemos: sai de mim, Satanás, vai embora, diabo. Que Deus use a irmã, que Deus use o irmão. Se Deus está levantando ele, que Deus continue levantando. Deus abençoa ele. Eu não quero me vestir de inveja, mas eu quero louvar por aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Levanta a mão para o céu, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite, e diga glória a Deus. Quer crescer espiritualmente? Tem que lançar fora. Quem tem inveja de outro não cresce. Mingua, vai minguando, vai minguando, vai minguando. E quanto mais inveja, mais mingua. Agora, quando você aprende a reconhecer que Deus usa o outro, que o outro é melhor do que você, que o outro canta mais que você, que o outro prega mais que você, que o outro ensina mais que você, que o outro é mais abençoado que você, e você louva a Deus por isso, mas não nutre sentimento ruim, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te erguer, Deus vai te exaltar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, ou em algumas versões, maledicência. O que é isso, pastor? Falar mal de alguém, principalmente quando a vítima não está presente. É aquele famoso que chega para você e diz: tu sabe o que fulana falou de você? Ô Satanás do inferno. Cuidado com essa gente que chega para você e traz mais notícias de alguém que falou alguma coisa de você, mas não fala isso na frente da pessoa. É o mensageiro do Satanás, está cheio de gente assim. Você sabe o que falaram de tu, Everson? Que fulana falou? Vou nem te falar. Tem gente que é endiabrado, que é cheio de demônio, que gosta de ver contenda e briga, que gosta de gente que em vez de trazer uma palavra de edificação, gosta de ser usado pelo diabo para bater pessoas, para causar inimizade, para causar contenda. É instrumento de Satanás para tentar destruir, mas já está derrotado, já está derrotada, em nome de Jesus. Toda murmuração é pecado da língua, é a fofoca, é a calúnia, é a mentira, é o disse-me-disse. Isso tem que ser lançado fora da gente. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, para não ser um agente do diabo para mandar para frente uma mensagem que não é verdadeira.
Cuidado com esse negócio de fulano diz, que fulana diz. Quando você não tem testemunho e prova para alimentar aquilo e passa aquilo para os outros, vigia com teus lábios. Diga para alguém que está do seu lado: vigia, crente. Pode dizer, olha para alguém e diga: vigia, meu irmão. Não dá lenha para o diabo, não. Não dá combustível para Satanás, não. Seja instrumento de Deus, para a glória de Deus. Por isso que não cresce espiritualmente. Por isso que chega gente lá que se converte, vem para cá e cresce mais do que a gente que está na igreja há tempo. Sabe por quê? Porque continua com a murmuração. Deus está vendo, Deus está vendo. E por causa disso não cresce. Pastor, Bezerra está assim no dia da ceia. O melhor dia, Bezerra está assim no dia da ceia. Para a gente ficar bem leve para tomar ceia. Oh, aleluia. Vai doer, mas daqui a pouquinho é curador, é sarador. Vai tirando todo mal. E tem gente que já está tirando roupa suja de cima de si. Está dizendo: diabo, eu já estou jogando fora essa roupa, porque Deus está me vestindo de roupa nova aqui nesta noite. Então, para mim crescer espiritualmente, eu tenho que lançar fora. Eu tenho que romper com práticas que eram lá do mundo. Práticas que eu não carrego mais comigo, porque agora eu sou de Jesus. Então, para eu crescer, o crescimento espiritual decorre de coisas que a gente primeiro evita e depois busca. Repita comigo assim: primeiro eu tenho que evitar algumas coisas. O que é, pastor? A malícia, o engano, fingimento, inveja, murmuração. Evita isso na tua vida. Não permita que essas coisas entrem na tua vida, para que você possa crescer. Então eu tenho que evitar essas coisas. Mas para me crescer espiritualmente, Pedro diz que eu também tenho que buscar algumas coisas. E aí no versículo seguinte, que é o versículo 2, ele usa o termo, Eliseu, que eu gosto muito do Pedro, porque o Pedro usa um termo, e ele diz assim: desejai afetuosamente. Em outros termos é: deseje ardentemente. Você já sentiu fome e colocou diante de você um prato de comida? Você fala: chego, estou salivando. De fome, que vontade. Olha esse cheiro. É isso que Pedro diz que deve ser o nosso sentimento com relação ao quê? Ao leite racional. Para mim crescer, Pedro diz que eu tenho que desejar afetuosamente alguma coisa. Que eu devo ter um ardente desejo por alguma coisa. E ele diz que nós temos que ser como meninos novamente nascidos. Ou seja, como crianças recém-nascidas que almejam tomar leite. Você já viu uma criança quando nasce, quando a mãe dá o peito para ela? Como ela, se tirar, parece que ela chora. Ela fica louca para mamar. A todo instante que é o peito da mãe, o peito para mamar, todo instante, a todo momento. E ela chora, chora, chora. E alguém diz: mamãe está querendo mamar. E você bota no peito, pronto, fica quietinho ali mamando. E Pedro, olhando para a figura de uma mãe amamentando, diz: assim tem que ser o crente. Com relação ao quê? A palavra. Deve chorar pela palavra, desejar a palavra, querer a palavra, almejar a palavra. Para eu crescer na fé, a primeira coisa que Pedro vai dizer é que eu preciso deixar algumas práticas, e depois a palavra. Eu tenho que desejar a palavra. É por isso que o crente que quer crescer, não falta escola dominical. Crente que quer crescer, não falta culto de doutrina. Crente que quer crescer, pega na Bíblia e quer aprender da Bíblia. Crente que quer crescer, vem para a igreja ouvir do seu pastor a palavra. Pastor, fala a palavra, pastor, porque eu quero me alimentar da palavra. Este é o crente que quer crescer. Cadê o crente que quer crescer? Levanta a mão para o céu. Não preciso de escola dominical, já sei demais. Sabe nada. Sabe nada. Inocente. Pedro diz que nós temos que desejar afetuosamente, ardentemente. Tem que haver em nós uma sede, uma fome. De quê, pastor? Da palavra. E ele diz assim:
Acompanha comigo, porque eu já estou terminando. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Que leite racional é esse, Tiago? Este aqui, Tiago. O leite racional é este. É o alimento de Deus para a igreja. Quem nasceu de novo tem desejo deste alimento. Quem nasceu de novo tem fome desta palavra. Quem não nasceu não tem fome. Se você não tem fome da Bíblia, você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, há no teu interior uma fome, uma sede, um desejo. De que, pastor? De conhecer mais a palavra, de se alimentar mais da palavra. Mas tem que ser o leite racional, não falsificado. A única coisa que dá crescimento à igreja não é show, não é pregador famoso, nem cantor famoso. O que dá crescimento à igreja, pastor? O leite racional não falsificado. É a palavra sem mistura, sem crendice, sem heresia, sem nada disso. É a palavra pura, a essência da palavra. É ela que dá crescimento a crente. É ela que fortalece o crente. É ela que anima o crente. É ela que revigora a crente. É o que, pastor? Não é o sal ungido, a rosa ungida, o sal grosso, o culto do descarrego, o óleo de Israel, nada disso. O que dá crescimento à igreja, a palavra de Deus sem mistura, a palavra de Deus pura. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus nessa noite? Aponte a mão para alguém que está do seu lado. Me ajude aí, Gabriela. Aponte a mão para alguém e diga: se alimente desta palavra, se encha desta palavra, deixa essa palavra encher tua vida. Vem para a escola dominical, crente. Vem para a culto de doutrina, crente. Se encha da palavra. A palavra é tão poderosa que se a gente ficar só orando sem palavra, a gente fica fanático, mas não tem sustentação. Sustentação, porque a base é a palavra. Orando, está orando muito e deixando a palavra de lado, não tem sustentação. A casa tem que estar edificada na rocha. A rocha é a palavra. E quando via vento, quando via tempestade, eu estou firmado na rocha. A rocha é a palavra de Deus. Tem crente que falta os cultos de doutrina com uma facilidade. Falta os cultos de ensino, a escola dominical com... Me perdoe aqui, não fique ofendido comigo. Se você quiser crescer, este é o caminho. Mas pastor, não posso estudar isso em casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus deu para a igreja mestres, pastores, ensinadores, doutores. Deus deu de presente para a igreja. Para quê? Para alimentar a tua alma, para você ser alimentada, para você crescer. Quando você fica em casa, você deixa de lado algo importante. Quando você fica em casa nos cultos de escola, de doutrina, que você poderia estar, você deixou de crescer. Ei, você vem para a igreja, você cresce. Hoje nós estamos aqui, estamos crescendo, gente. Quem está crescendo aqui nesta noite, diga glória a Deus. Estamos crescendo. Eu tenho que desejar isso. Tem que arder na minha alma. Hoje tem culto, hoje tem palavra, hoje tem doutrina. Hoje tem alimento. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra é o maná de Deus, é o alimento de Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito e levou para a terra da promessa, eles não morreram de fome no deserto, não, porque o maná caía do céu, descia do céu e alimentava milhões e milhões, até que eles chegaram na terra prometida. Quando entraram na terra, Deus cessou o maná, não tem mais maná. Enquanto estivermos no deserto, Deus vai mandar maná. Hoje Deus está mandando maná. Nós estamos nos alimentando do maná de Deus. O maná de Deus está descendo sobre a igreja nesta noite. Mas quando a gente entrar na eternidade, não precisa mais deste maná, porque já vamos estar na presença de Deus. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado. Não adianta nada se alimentar com essas coisas que estão sendo divulgadas por aí.
Pedro diz: cuidado que tem leite falsificado, leite contaminado. É por isso que a gente tem que ter cuidado com onde a gente vai comer, beber da palavra, porque tem muita comida estragada por aí afora, muita coisa que não vai nutrir, que vai fazer você passar mal. Pedro diz que nós precisamos do leite racional, não falsificado, sem mistura. Para quê? Para que por ele vocês cresçam, cresçam, cresçam. Fica de pé, vamos orar. Quantos aqui querem crescer? Então pega a tua Bíblia aí e diga assim: Deus, muito obrigado por esta palavra. Pega a Bíblia, pega a tua Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Pega a Bíblia e dê uma declaração de amor a Deus e diz: Deus, muito obrigado, porque é isto aqui que me faz crescer, esta palavra. Alamachou, calamachou. Pedro disse: para onde nós iremos, tu tens a palavra da vida. Aleluia. Oh, aleluia. Esta palavra tem me feito crescer todo dia. Esta palavra tem te feito crescer todo dia. Oh, aleluia. Tem gente declarando amor à palavra aqui nesta noite. Tem gente que entrou aqui e está declarando: Tainã, prepare-se para cantar um louvor. Tem gente se preparando. Oh, aleluia, dizendo: Deus, Deus, eu quero declarar meu amor a ti pela tua palavra. Oh, palavra maravilhosa que me alimenta, palavra que me cura, palavra que me restaura, palavra que me sara. Quem ama a palavra, quem se alimenta dela, não precisa de óleo ungido, não precisa da rosa ungida, do sal grosso, da areia do rio Jordão. Quem se alimenta desta palavra não precisa de nada disso. Ela é suficiente para nos fazer crescer, para nos amadurecer. Aleluia. Quem tem a palavra, eu não preciso ver anjo, ver arcanjo, ver Miguel. Eu preciso da palavra, porque é a palavra que me faz crescer. Aleluia. Eu estou ouvindo um barulho de glória aqui dentro desta casa. Eu estou ouvindo gente orando aqui, dizendo: muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Palavra esta que é poderosa, palavra esta que dá vida, palavra esta que renova. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Pai, apenas alguns versículos, pelo menos 2 versículos que nós aprendemos hoje, que nos faz crescer, romper com práticas que trazíamos do mundo e desejar a tua palavra. Eu vou repetir para que os irmãos me ouçam, Deus. Romper com práticas que trouxemos do mundo e desejar a tua palavra. Isso nos faz crescer na tua presença. Ó Deus, que nós possamos crescer na tua presença, e que esta palavra fique enraizada em nosso coração, na nossa mente, para que possamos viver esta palavra. Não queremos ser meninos na fé, não queremos ser imaturos na tua presença, nós queremos crescer na tua presença, em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa, e operando Deus. Deus abençoe a todos, tenha uma noite muito abençoada em nome de Jesus.